Olá, continuamos aqui com Michele Sobral, da InovaJude. O tema da nossa entrevista é sobre a regulação da inteligência artificial, a desnecessidade ou a necessidade de legislação própria. E continuando a nossa entrevista, fazer mais uma pergunta para a Michele. Quais os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados na proteção de dados na inteligência artificial, Michele? Olha, Luciana, como eu falei no bloco passado, os dados são o oxigênio da inteligência artificial. Então, a partir do momento que a inteligência artificial precisa desses dados e esses dados são regulados pela LGPD, acaba, de uma certa forma, refletindo, né, na produção desse tipo de tecnologia. Os dados são utilizados para poder formar a personalidade digital do usuário. Então, o maior desafio da LGPD é exatamente blindar a privacidade das pessoas. A partir do momento que você tem uma regulamentação para poder compartilhar esses dados, você corre o risco de haver uma revogação ou uma negativa na aceitação de uso daquela tecnologia. Então, o maior impacto que eu acho que a inteligência artificial sofre é exatamente essa. E é aí onde a gente entra nessa polêmica do WhatsApp, né, na questão da plataforma do WhatsApp, que fala do compartilhamento dos dados do WhatsApp com o Facebook. Isso gerou uma insegurança com relação à tecnologia, à inteligência artificial da criptografia, né, porque eu acho que o maior atrativo da plataforma do WhatsApp é exatamente a questão da privacidade, a questão da criptografia. A partir do momento, né, que o dono do WhatsApp vira e diz, olha, eu vou compartilhar os seus dados com o Facebook, isso gerou uma insegurança para os usuários, e acabou que alguns usuários migrou para outras plataformas, né, como a Signal e a Telegram. Então, acabou que gerou essa insegurança. Por quê? Porque houve a falta de confiança, né, a falta de transparência, a questão da privacidade, que é o que o WhatsApp acaba oferecendo para o usuário. Exatamente. Isso aí, Michele. Agora, uma outra pergunta que eu tenho para você. Você acha que após a vigência da LGPD, ainda assim, há necessidade de legislação própria para regulamentar a inteligência artificial? Ou você acha que só a Lei Geral de Proteção de Dados já é suficiente para isso? Olha, Luciana, a LGPD, ela regula a utilização dos dados. Acaba impactando, né, na inteligência artificial por conta da necessidade de consentimento para a utilização desses dados na tecnologia. Agora, não existe nenhuma regulamentação no sentido de como é desenvolvida essa tecnologia. Por exemplo, o desenvolvedor, né, ele faz o desenvolvimento da tecnologia e são criados os algoritmos, aquilo ali é utilizado. Se houver algum dano ao usuário, né, se alguma decisão desse sistema for corrompido, né, se o algoritmo tiver alguma pane e for utilizado de uma forma que vai ocasionar um prejuízo do usuário, quem será responsabilizado por isso? Né? Quem vai responder por essa situação? E essa tecnologia, até que ponto ela não agride a dignidade humana, a ética, né? Então, toda essa situação precisa ser regulamentada para poder gerar confiança do usuário no sentido de utilizar aquela tecnologia. Agora, o que a gente observa é que, às vezes, como eu falei lá no primeiro bloco, a gente se torna refém de algumas ferramentas digitais. E a gente acaba se submetendo a utilizar e aceitar um termo de uso, um termo de consentimento que, às vezes, agride os nossos princípios, que a gente discorda, mas por conta de que a gente tem necessidade da utilização daquela ferramenta. Né? Isso aí geraria uma discussão para poder a gente ver até que ponto há uma eficácia, até que ponto a Lei Geral de Proteção de Dados, ela atende realmente e ela tem realmente uma efetividade do ponto de vista de proteger o usuário.
Eu vi no Conjur, tem uma tese de alguns advogados com relação à polêmica da plataforma do WhatsApp, que falam que ela descumpre a Lei Geral de Proteção de Dados, porque a partir do momento que ela condiciona o fornecimento e compartilhamento daqueles dados para a utilização da plataforma, ela está agredindo o texto da Lei Geral de Proteção de Dados, porque o certo seria, não, eu dou os meus dados, mas eu não quero que você compartilhe, mas eu quero utilizar a sua plataforma. Então, existe uma corrente já, uns advogados, né, um grupo de advogados que desenvolveu uma tese no sentido de que há o descumprimento da lei nesse sentido. E quando a gente fala da lei, né, da questão da lei da inteligência artificial, ela já estaria protegendo essa outra situação, que seria a questão da ética do desenvolvimento da tecnologia. Então, da questão dos dados. Os dados são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, mas a tecnologia desenvolvida, ela precisa atender determinados princípios éticos, legais, para poder alcançar um resultado útil para a sociedade. Então, eu acho que a principal necessidade, né, da elaboração da Lei Geral de Proteção de Dados é essa. Inclusive, dizem que os países que primeiro desenvolverem esse tipo de legislação é que vencem, é que chegam na frente, porque, de fato, existe uma necessidade muito grande de se alcançar, de se obter essa proteção, porque a coisa está meio que à deriva. Se a gente parar para perceber aqui no Brasil, teve aquela questão dos hackers do site do STJ que prejudicou, do sistema do STJ que prejudicou o julgamento de 12 mil processos, e 12 dias depois, o sistema do TRE foi invadido também, sendo que os hackers foram identificados, mas não se sabe, certamente existe uma grande possibilidade deles não serem sequer penalizados por conta de uma falta de previsão legal. Então, realmente, há uma lacuna aí da legislação, se a gente parar para ver, até a própria lei de fake news, né, que até hoje não está em vigor. Então, isso acaba que gera uma certa insegurança na sociedade. Mas já existe a PL, né, da lei de inteligência artificial, já está na Câmara Legislativa, já está no Senado, e vamos aguardar aí para poder regulamentar essa situação. Acho que o Brasil já está bem atrás aí, já está bem atrasado em relação a essa questão de crime cibernético, né, essas questões das legislações relacionadas à tecnologia. Já passou da hora, né, Michele? Já passou da hora. A gente regulamentar e começar a cobrar também, né? Acho que a Europa tem andado na frente, né, nesse sentido. Até quando a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem, lá na Europa, a gente copiou um pouco do modelo deles lá. Então, eu acho que eles estão andando mais na frente em relação a essas situações, né, do que a gente tem que correr contra o tempo. É isso mesmo, isso aí. Muito bem, e assim a gente encerra o segundo bloco, né, para entrar mais adiante no terceiro bloco. Obrigada aí, Michele. Eu que agradeço, até a próxima.